Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos os nossos amados irmãos, todos aqueles que acompanham essa exposição nossa, que é o estudo das Sagradas Escrituras, com o objetivo de atender a escola bíblica dominical. E a lição de hoje é de número 8. Lembrando que é no capítulo 23, o nosso texto de estudo com o título As Solenidades do Senhor. No nosso texto bíblico em classe, nesse capítulo 23, é do verso 1 até o verso 8. E já como um ponto importante, nosso texto áureo fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor que convocareis, serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. É a expressão do verso 2 no texto do nosso estudo. Já partindo para o nosso programa, o nosso esboço de estudo, como sempre dividindo em 3 subtítulos. Se o título da lição é A Solenidade do Senhor, estaremos estudando progressivamente, primeiro, o sábado, a Páscoa e os pães asmos. O segundo subtítulo, as primícias, o Pentecostes e a festa das trombetas. E finalmente, terceiro subtítulo, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E fazendo uma introdução do nosso estudo, lembremos que se a lição de hoje tem esse título, As Solenidades do Senhor, precisamos relembrar, para bem entender este ponto, a colocação que fazemos agora, é que Deus já, no nosso estudo de início, mostrou que se quiséssemos agradar a Ele, ou fazer propiciação pelos nossos pecados, ou outra forma de se chegar a Deus, como ações de graças, deveríamos apresentar a Deus as ofertas que Ele estipulava. Aí temos as ofertas como a expiação do pecado, como também o holocausto, oferta de manjares e também sacrifício pacífico, entre outros, sendo esses 4 os mais importantes. Deus deu já a orientação de como agradar a Ele. Agora, já no nosso assunto de festas, comemorações ou assuntos solenes que devem ser relembrados, Deus também estabeleceu quais são as solenidades. Considere que nós temos muitas solenidades no nosso país, muitos momentos que devem ser relembrados, são datas colocadas e com algum estilo de comemoração ou lembrança de fatos passados. Agora Deus também estabeleceu, e não é a festividade da igreja, as comemorações da igreja, fundação da igreja, ou aniversário de alguma coisa, ou círculo de oração, ou congresso da mocidade, que são as convocações solenes de Deus. Temos que entender isto. Deus estabeleceu que para Ele é solenidade, é dia que tem que ser relembrado, dia de uma convocação santa de todo o povo. Precisamos entender bem isto, para que depois que nós tivermos as nossas solenidades, ver se colocamos essas solenidades nossas
institucionais ou particulares, dentro daquilo que é segundo a vontade de Deus, e não ficarmos com uma festividade totalmente longe daquilo que Deus já orientou, porque já existe uma orientação e a lição de hoje pode nos ensinar sobre isto. Muito bem, e então Deus vai falar das suas solenidades neste estudo nosso, e dentro do nosso texto que temos aí de introdução, num único parágrafo temos colocado, e pode nos acompanhar em tela: desde a sua saída da terra do Egito, os israelitas aprenderam a considerar os poderosos feitos de Jeová, do nosso Deus, através das solenidades comemorativas da Páscoa, da festa dos pães asmos, conforme destacado na leitura bíblica, nos versos de 1 a 8 do capítulo 23. Chegava então o momento oportuno de desvendar outros aspectos do caráter e da obra de Deus na terra em favor de seu povo, através da instituição de outras solenidades cujo verdadeiro significado espiritual só pode ser compreendido pela igreja hoje, graças à plena luz do Evangelho de Cristo Jesus. E o interessante que nós temos nas solenidades nossas, humanas, seja mesmo religiosas, nós comemoramos algo do passado, mas na solenidade de Deus tem alguma coisa que é para o futuro. Precisamos atentar bem a isso. Coisas do futuro são colocadas aqui. Imagine estarmos comemorando agora o futuro, ou algo que estaremos comemorando, vivendo num futuro que está por chegar. Só Deus mesmo que pode anunciar coisas que não são como se já fossem, ou a firmeza daquilo que Ele falou que vai acontecer. Sim, vai acontecer. Ele já nos ensina como isso comemorar, ou nos dá uma dica para entendermos o que estaria acontecendo ou que será o acontecimento do futuro. Muito bem, isso colocado, vamos para a nossa lição, já no primeiro subtítulo que temos: o sábado, a Páscoa e os asmos. Isso está nos primeiros versos que temos a seguir. Faço a leitura inicial dos versos 1 e 2, quando, estando projetado também para todos, está em tela, a palavra de Deus diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Aí vem o verso 3: 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Agora considere, Deus está falando de uma comemoração inicial sábado, que já era conhecido, como também já foi dado a comemoração da Páscoa no 14º dia de cada ano. Observe bem isso, já foi dado. Como também do dia 15, 7 dias em seguida, também a festa dos pães asmos. Então já eram 3 festividades que já eram conhecidas do povo de Israel, e Deus coloca aqui, falando que são solenidades dele, determinação no tempo de Moisés, e agora Deus colocando nesse título, nessa consideração, relembrado aqui em Levítico como uma comemoração importante, algo para ser relembrado, um dia de uma convocação especial diante de Deus, e que seria dentro de um tempo totalmente dedicado a isso. Sábado do Senhor, em que ninguém poderia se ocupar de outra coisa senão isso que Deus estava estabelecendo. Continuando também,
Indo para o primeiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, sábado, a Páscoa e os asmos, tratando primeiramente do sábado, nesse primeiro parágrafo, vamos fazer uma abertura dizendo para nós: sempre foi comum, retorno nesse texto, sempre foi comum entre os povos comemorar grandes feitos e acontecimentos significativos para a sua história em datas definidas. Temos considerado isso. Por meio de ritos ou cerimônias que reencenam, por assim dizer, o passado, mantendo-o vivo na memória dos antigos e incutindo-o nas mentes dos mais jovens. E o Senhor Deus também faz uso desse recurso didático, instituindo festas para comemorar eventos ou aspectos de grande importância na realização da redenção do seu povo, aspectos esses ora visíveis nos próprios fatos históricos, ora aguardando seu pleno cumprimento quando da consumação da salvação eterna. Aí está esta colocação e o texto que já apresentamos, Deus estabelecendo a solenidade de sábado, que já era conhecida e existente. Mas no segundo parágrafo podemos ainda dizer: consideremos brevemente, está em tela para nós podermos acompanhar, consideremos brevemente as festas já conhecidas do povo por esta ocasião, a começar pelo sábado. O sábado, ou seja, o sétimo dia, sábado, foi criado por Deus para o homem desfrutar nele o descanso em Deus, e somente sob o concerto do Sinai foi declarado uma solenidade oficial para todo o povo. O propósito da separação de um dia para Deus era impedir que os israelitas se consumissem numa busca desgastante e vã dos seus próprios interesses todos os dias, e propiciar o encontro da verdadeira felicidade e realização espiritual, ou seja, repouso das suas fadigas da existência terrena na comunhão com Deus. A parte das discussões acerca do se observar ou não um dia literal, consideremos que em Cristo Jesus não apenas já temos encontrado repouso do fardo das nossas vaidades e pecados, mas podemos esperar ter entrada no repouso eterno reservado para os santos, a plenitude de um sábado que nunca findará. E aí vamos ter vários versos para nós considerarmos. O sábado, começando em Gênesis, sim, Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, foi quando Deus instituiu o sábado. Palavra essa que conhecemos, está em tela para podermos acompanhar de uma forma mais fácil. E quero dizer, com base até nesse versículo de Gênesis, leio: havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Pronto, Deus agora, tendo feito tudo em 6 dias, o sétimo repousou. Mas que repouso? Deus não se cansa, nem se fadiga, nem há esquadrinhação do seu entendimento. Então são formas que Deus fala, pegando palavras humanas para ver se a gente entende. Mas vão perceber
que este repouso de Deus poderia ser uma contemplação ou uma consideração daquilo que fez, porque a palavra diz que Deus olhou e viu que era muito bom, e isso dia a dia era bom. E no último dia, no sexto, ele disse, após criar o homem, era muito bom. E depois veio um sábado em que ele repousou, ou se alegrou, ou desfrutou na contemplação da obra que as suas mãos tinham feito. É como cada um de nós, num feito, num objetivo, numa tarefa que estivermos realizando, terminado, dá uma alegria em nós, um contentamento ver o fato terminado. Isso as donas de casas, nas tarefas simples de casa, como uma refeição que é algo de todos os dias, mas terminou, e aquela colocação das coisas na mesa ali, aquilo lá traz a satisfação, está pronto. Ainda que numa família, se a mulher que fez, a esposa, a mãe fez aquilo tudo e se alegra no feito, os convidados, filhos, marido, às vezes só faz, vamos dizer assim, o usufruto daquilo e nem percebem esse aspecto de alegria, contemplação que deve existir em quem realizou. E nós também, na tarefa de qualquer coisa, um trabalho que nos é dado para fazer no serviço, no emprego, terminado, a gente para olhando, terminou, acabou, e tem aquela satisfação. Então, trazendo o sentimento de Deus para nós entendermos, Deus contemplou o feito e falou, está muito bom, e estava agora alegre por isso, e santificou esse dia. Isso mostra também que há um tempo para trabalho e um tempo para parar de trabalhar, um tempo de criar coisas e um tempo de parar de criar coisas ou desfrutar disso mesmo. Como também Salomão chega a dizer que é o tempo do homem trabalhar e depois de desfrutar do fruto do seu trabalho. E observe Deus colocando uma etapa de realizar coisas e um período de contemplação, que pode ser também a análise do que fizemos e como somos criados por Deus à sua imagem e semelhança, com capacidade de ver o que podemos melhorar ou melhor definir, uma orientação que podemos tomar melhor para uma nova fase, uma nova semana. E sempre isto, um trabalho e uma consideração, dando ao homem também o descanso físico e quebrando no homem essa avidez de fazer e nunca parar para desfrutar. E Salomão chega a dizer que é uma coisa horrível, aquele que trabalha e não desfruta. É como o ganancioso, o avarento, que quer juntar, mas quando que vai desfrutar? Fica a pergunta e a colocação de Salomão, e orientação para nós mesmos, mas antes, na criação, Deus já deu, fazermos e pararmos, contemplarmos, analisarmos, projetarmos novas coisas, melhorar aquilo que fizemos, as nossas ações de uma semana para a outra semana, e sempre dentro da graça de Deus, porque guardando esse dia que o fosse na presença de Deus. Aí tem essa colocação que precisamos entender. Destaque, nós colocamos aí, fora da discussão de muitos que querem que se cumpra hoje o sábado ou não se cumpra, guarda-se dia ou não se guarda dia. Irmãos, nós estamos muito longe disso. Se atentarem para o capítulo 2, observe, se em todo o capítulo 1 Deus fazia algo e disse, e foi à tarde, amanhã, o dia 1º, o dia 2º, o dia 3º, o dia 4º, o dia 5º, o dia 6º, no sábado não tem término, só tem a criação do dia. Estão percebendo? E não tem término. Ou seja, Deus na verdade está mostrando, há um tempo que é para repouso, e é um repouso que falta para o povo de Deus, e que naturalmente vai ser lá
nos lugares celestiais, quando nós entramos no dia do repouso e dele não vamos sair nunca mais, porque no céu não haverá noite. Então o dia que vamos estar vivendo no céu, abre aspas, será como um sábado eterno, porque não há noite, não há mudança de dia, é uma situação de um dia de alegria, conforto, paz, justiça, e então é um sábado eterno. Deus está nos preparando para isso, trabalhar agora, porque o descanso na verdade será lá. Se em termos físicos precisamos desse descanso periódico, entretanto nos lugares celestiais teremos o descanso, mas não é agora. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então, irmãos, esse negócio de descansar, folgar, toma cuidado, que o faça com controle e não como aquele que está excedendo em alguma coisa, porque quanto ao crente é vigiar e orar sem cessar. Mas continuemos um pouco mais nessa nossa lição. Um parágrafo terceiro é o que nós vamos dar sequência após esses versos que aqui estão colocados. Se em Gênesis 2 temos a criação do sábado, em Êxodo 20, deixo só exposto, não precisa ler, verso 8, por exemplo, Deus institui como mandamento. Em Mateus capítulo 11, Jesus dá a dica que Ele é o repouso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas. Então, observe, Jesus não falou guardar o dia tal ou tal, Ele disse vir a Ele. E já em Hebreus capítulo 4, verso 3, todos nós que temos crido em Cristo Jesus, já chegamos ao repouso. Pelo que, irmãos? Hoje, com pandemia ou sem pandemia, Jesus é o nosso repouso. Estamos em repouso de fato? Ou estamos ainda inquietos? Então parece que nós não chegamos ao repouso. E como se entra nesse repouso? Capítulo 3 de Hebreus e 4 vai falar: crendo em Deus, confiando em Deus. E aquela palavra tão bonita: aquele que nele crê, não se apresse, não se agite, não entre em aflição, não se angustie. Deus é por nós, quem será contra nós? Aí segue toda a extensão das Sagradas Escrituras. E ainda Hebreus capítulo 4, os versos 9 e 10 também, uma expressão que já citei agora há pouco. Para nós, irmãos, ainda falta um repouso. Se descansamos em Cristo Jesus, entretanto ainda estamos em combate. Vamos entender isso, combatendo com paz e descanso em nossas almas, mas sofrendo angústias. Mas esse tempo de angústia, sofrimento, perseguições certamente vão passar. Ou seja, o repouso de Deus já pode começar agora, ainda que afligidos, mas essa aflição vai passar e vai ficar só o repouso numa plenitude dos lugares celestiais. Falta um repouso para o povo de Deus. E outras palavras poderiam ser colocadas, e os professores podem buscar isso na Bíblia, porque existem muitas palavras que são consoladoras, que nos dão esperança de um futuro melhor, em paz, com justiça e eterno, sem morte, sem dor. Mas continuemos um pouco mais, passando agora para o próximo texto, que é nos versos 4 a 8 de Levítico, sim, no capítulo 23, quando está escrito em continuidade: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Faço pausa. Primeiro falou do sábado e apresenta agora mais duas solenidades. O verso 5 diz:
No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos, pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Verso 8: mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Aí está, voltando ao passado, o povo de Israel saiu apressadamente do Egito no dia 14, passando já para o dia 15, porque no dia 14 foi a realização da Páscoa, e saíram apressados do Egito e caminharam no deserto. Na verdade não foi 7 dias, foram muitos dias e anos, mas está figurado aí em 7 dias uma plenitude do tempo em que não se levaria fermento e comeriam somente pães asmos. Que ainda que o pão terminou, físico, veio o pão da parte de Deus, no que nós chamamos de maná. Aí veio o maná para o povo. Assim, esses versos 4 a 8 colocam a Páscoa, 14º dia, e no dia 15, começando um período de 7 dias em que não se comeria nada fermentado. E sobre o fermento, nós vamos ver versículos sobre isso daqui a pouco. Mas continuando e lendo juntos o resumo do nosso parágrafo 3, no primeiro subtítulo, lembre-se que sempre projeto um resumo, deixando para todos o escrito em mais palavras. Diz assim, está na tela: a Páscoa e os asmos eram 2 festas, uma levando a outra. A primeira ocorria aos 14 do mês pela tarde e comemorava o livramento dos israelitas, graças ao sangue do cordeiro sacrificado. A segunda, estendendo-se por 7 dias seguidos, comemorava a independência do Egito para uma vida de peregrinação, sendo o povo sustentado pelo pão asmo, a palavra de Deus. A essas solenidades já instituídas se acrescentava, ou se acrescenta, que tanto a Páscoa como os asmos deveriam ter o mesmo caráter de dias consagrados a Deus, como sábado. Nenhuma obra servil fareis. Notemos mais uma vez, em Cristo Jesus temos a verdadeira Páscoa, aquela em que o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, e agora livres vivemos em direção ao céu, na dependência da palavra de Deus, o verdadeiro e puro alimento das nossas almas. E aí, sim, vamos ver dentro da palavra de Deus, em Deuteronômio, no capítulo 8, versos 2 e 3, Deuteronômio 8 e 3, está projetado em tela para facilitar a muitos, e leio o que diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pronto, aí nos deixa totalmente, vamos dizer assim, independente do mundo físico.
se vivermos intensamente o mundo espiritual. Aí temos o exemplo de Elias, que foi para o ribeiro de Querite e lá os corvos o serviam. Não era maná, mas era alimento e que vinha diretamente da ordem de Deus. Corvo levando pão e carne. Só Deus mesmo. É assim? É como dizer para a formiga: leva açúcar para alguém, e a formiga ficaria sem o açúcar. É coisa tremenda. Mas Deus deu ordem e todos os seres obedecem a Ele. O mais rebelde de todos os seres, infelizmente, somos nós, os seres humanos. Ele manda o peixe, Ele manda as aves, Ele manda a baleia, manda outros mais, todos obedecem, tudo lhe obedece. Mas o homem, ai de nós, muitas vezes somos achados contrariando uma ordem de Deus, ou questionando a ordem que Deus tem dado. Ainda em 1 Coríntios capítulo 5, podemos ir para o Novo Testamento. 1 Coríntios também fala para nós sobre isso, quando, resumindo, lendo os versos somente 6 até 8, a palavra diz: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então aí está. E colocado aqui fermento como alguma coisa que não é da verdade, como alguma coisa que é passageira, como alguma coisa ligado à malícia e outras mais. Mas vamos falar no ponto. Deus tirava o povo do Egito, da dependência do Egito e do entendimento que viviam a vida terrena, para uma realidade de uma vida sem essas coisas, baseado somente na palavra de Deus. E palavra essa de Deus que é sem diminuição e sem acréscimo, ou seja, ela puramente, para entendermos nós que devemos viver totalmente à dispensa de Deus. Já temos alcançado esse nível de fé? Temos alcançado? Lembre-se da oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós não vivemos isso, o mundo não nos leva a isso. O mundo nos leva a ter dispensa cheia, e chegando o salário te enche a dispensa outra vez para um novo período à frente, e nem lembramos de orar o Pai Nosso, porque não precisa. O pão nosso de cada dia, não precisa não, já está com a dispensa cheia. Então o mundo, na sua forma de agir, não nos convida à fé. Mas voltemos a Elias. Acabou a água do ribeiro, os corvos pararam de trazer o alimento, mas uma viúva passou a sustentar o profeta com um pouco de farinha e um pouco de azeite, porque da botija e da vasilha da farinha nunca houve falta de farinha e nem de azeite. Todo dia a mulher ia despejar azeite, tinha azeite, despejar farinha, tinha farinha. E qual era a medida que tinha antes? Somente para fazer um bolo. E ela passou a fazer bolo, dias e dias, muito tempo. Ou seja, dependendo tão somente da provisão de Deus. Repito a pergunta: já alcançamos fé assim? Ou Deus ainda não age hoje? Eu pelo menos não passei por isso, de ter alguma situação apertada, mas nunca me faltou nada. Mas eu sei de um irmão que ele testificou, ficou desempregado 2 anos, mas não faltou nada para ele, sem ficar pedindo nem mendigando. De repente chegava alguma coisa, ele chegou a dizer, falando com certa ousadia: parece que eu estava comendo melhor do que no tempo que eu trabalhava. E dependia de um salário, porque de algum lugar vinha alguém trazendo.
não era corvo, mas era um servo de Deus, alguém obediente a Deus que chegava, trazia uma compra, outra coisa e passou. E não foi pouco tempo, é questão de 2 anos ou mais, o irmão vivendo de ajuda, né? De repente alguém mexe no bolso dele e vai ver, é um dinheiro que foi colocado para alguma providência. Deus providenciando. Cremos nisso, mas precisamos crer, porque Deus é muito mais poderoso do que isso. E lembremos da palavra que diz: os pássaros, nós não damos valor para eles, mas Deus não deixa nenhum seu alimento cotidiano. Ou seja, e não somos mais valiosos para Deus do que os pássaros? Portanto, fica as palavras que Jesus deixou para a gente continuar considerando. Ainda mais um pouco, vamos ver na continuidade para o subtítulo 2, os textos em 23 de Levítico, no verso 10 em diante, entrando num novo subtítulo que diz: as primícias, o Pentecostes e a festa das trombetas. Se 3 primeiras festividades, comemorações já eram conhecidas, repetindo: sábado, Páscoa e pães asmos, desde a saída do Egito, agora Deus colocou mais: primícias, Pentecostes e a festa das trombetas, e depois ainda virão outras 2. Mas continuemos na leitura do nosso texto, nos versos que temos conosco, verso 10 e 11, está escrito assim: quando houverdes entrado na terra que vos dei, ou hei de dar, que vos hei de dar, e cegardes ou colherdes a sua cega, a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado. O moverá o sacerdote. Verso 14, juntamente: e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto é por vossas gerações em todas as vossas habitações. E depois o verso 15: depois para vós contareis o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. E o 16: até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, voltando ao texto e falando com nossas palavras, Deus está dizendo, colocando como uma comemoração a festa das primícias. Primícias tem vários significados, mas refere-se a algo que é o primeiro. No caso, estas primícias aqui falam na lei, na comemoração colocada por Deus, e agora como algo a ser executado constantemente. Não tem uma data definida, mas dependia da colheita. Começou a colher, do que começou, ou foi o primeiro fruto colhido na lavoura, tinha que separar no sábado uma oferta para o Senhor, oferta do que era primeira colheita, do princípio, do início, do que é primeiro, e levar para Deus no dia seguinte ao sábado. Observe bem, sábado é um dia. Qual o dia seguinte ao sábado? Qual o dia seguinte ao sábado? Cuidado, vamos falar na Bíblia. É o primeiro dia da semana. Então, quinta, sexta, sábado,
Primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, sábado e primeiro dia da semana seguinte. Então, o primeiro dia da semana seguinte. Hoje é chamado domingo. E com isso quebra muitas coisas da palavra de Deus, torcendo entendimentos. Perdoe dizer, vocês entenderam como mudanças daquilo que Deus constituiu também interferem, alteram o propósito de Deus. Mas daquilo que foi colhido primeiro, ao final da semana separava e apresentava a Deus. Era festa, comemoração das primícias, o primeiro fruto, o que primeiro foi colhido é levado ao Senhor Deus. Está claro esse modo de falar? O que primeiro foi colhido da lavoura é levado a Deus. Isso é primícias. Vamos falar mais no texto do nosso material de classe. E terminado isso, diz o texto, a gente contaria 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias, terminaria num sábado. Mas no dia seguinte ao sábado, qual o dia seguinte ao sábado outra vez? Primeiro dia da semana, que hoje chama domingo, mas tira o domingo, voltemos ao princípio que Deus colocou. Primeiro dia da semana se ofereceria uma nova oferta do fruto da lavoura. A lavoura continuou sendo colhida e deve ter terminado, porque quase 2 meses. E do que foi colhido no total, levam uma amostra como oferta ao Senhor. Aí é chamado a oferta e a festa do Pentecostes, 50 dias, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, dia seguinte, 50, aí leva aquela representação de toda a colheita. Mas por favor, moço, já analise espiritualmente, é 7 vezes 7, uma plenitude de colheita. Dela seria levado uma amostra para Deus. Muito bem, isso colocado desta forma, quero seguir nesse subtítulo 2, no primeiro parágrafo, considerando com os irmãos mais alguma coisa. No texto, primeiro parágrafo, podemos ler: as próximas solenidades são novas na sua instituição, sendo que as das primícias e do Pentecostes começariam a ser observadas somente depois que o povo entrasse na terra de Canaã, pois estavam ligadas ao ciclo da semeadura e colheita. Primícias refere-se à primeira parte da colheita, da semeadura, ou seja, daquilo que foi colhido. Primícias é o primeiro que foi colhido, da qual ninguém poderia desfrutar sem antes expressar sua gratidão a Deus Todo-Poderoso, que abençoa o trabalho do lavrador. A palavra Pentecostes, que é a segunda festividade, significa 50. Nós a encontramos em Atos capítulo 2, verso 1, para designar essa solenidade que se comemorava exatamente 50 dias após as primícias, quando a colheita já devia estar encerrada. Nesta ocasião, apresentava-se nova oferta ao Senhor. Um sentido mais pleno temos na manifestação do Senhor Jesus Cristo ao mundo, no tempo oportuno da salvação, início da colheita. Deixa eu colocar assim, interrompendo a minha leitura. Sim, da colheita das almas, oferecendo-se a si mesmo como as primícias dos filhos de Deus, e depois, concomitante à celebração do Pentecoste, derramou do seu Espírito sobre a igreja, selando a salvação dos fiéis, até que todo o seu povo, como uma abundante colheita de trigo, seja recolhido ao celeiro celestial.
Ou seja, irmãos, voltando em tudo e procurando usar tão somente as minhas palavras agora. O que eu quero dizer? O primeiro, irmãos, em tudo é Cristo Jesus. Ele é a nossa primícia. Nada seria aceito, de nada o homem poderia ter desfrutos ou benefícios se ele primeiro não for considerado. E em particular, ele deu a inauguração do período que nós chamamos de dispensação da graça. Ele é o início. E ele é ao mesmo tempo o primeiro fruto da lavoura. É ele, primeiro, se oferecendo a Deus e depois levando essa oferta dele mesmo ao Pai. E o Pai recebeu e disse: assenta-te à minha direita. Pronto. Essa é as primícias. Jesus é as primícias. Que seria no caso como que o que passou pela lavoura da terra, vida na terra, e já após concluir pela morte, ressuscitou. Jesus é o único ressuscitado. É doutrinário isso, irmãos, por favor. E o único que subiu aos céus. Ninguém subiu ao céu. João 3,3. Senão aquele que primeiramente do céu desceu, o Filho do Homem que está nos céus. Então nenhuma outra pessoa foi. Se alguém diz que outra pessoa, um santo ou uma santa, foi para o céu também, pode cortar tudo isso. É blasfêmia contra Deus, negando um fato, que o único que subiu ao céu foi Cristo Jesus e as primícias. E os outros vão quando para o céu? No último dia, no dia da colheita final, no final de tudo. Então Jesus é a primícia. Ele é o fruto primeiro do campo, mas ele mesmo, depois diante do Pai, apresenta ele mesmo os frutos do final daquela colheita, que é o final do seu ministério. Aí apresenta os discípulos e outros mais que estavam fechados num cenáculo com medo dos judeus. Aí pronto, do céu desce o Espírito Santo, como sinal de que Deus sim recebeu aquele fruto, aquelas almas que Jesus apresentava ao Pai nos lugares celestiais. Pergunto assim, ainda que nós não vamos poder responder e não poderei dialogar com os irmãos: entenderam? Percebam bem, Jesus é o primeiro, apresenta-se ao Pai, pronto, foi aceito. O seu sacrifício de expiação pelos nossos pecados, ou voltando lá atrás, no tempo dos apóstolos, ele chega ao Pai e apresenta a si, e depois volta-se e apresenta ao Pai. E lá no cenáculo tem mais ou menos 120 almas, 120 frutos que eu trago como, ou te apresento como ofertas do meu ministério, da minha missão na face da terra. E o Pai aceita e demonstra que aceita, enviando o Espírito Santo. Aqui, irmãos, tem muita coisa para a gente apresentar. Primeiro, Jesus é o primeiro da ressurreição, está em 1 Coríntios capítulo 15. Ele é a primícia, primeiro a ressuscitar. Depois nós, que somos o fim da colheita, que será no último dia, e depois virá o fim. Já está uma doutrina aí escatológica rápida. Está claro isso? Muito bem. Muitos falam que Pentecoste é alegria e avivamento. Não é. Pentecostes é almas ganhas na lavoura da terra. Nós somos uma Assembleia de Deus pentecostal. Somos? Bom, temos uma história boa no passado aí, que a Igreja Assembleia de Deus era evangelizadora, e praticamente em todos os nossos cultos alguém aceitava Jesus. Então todos os dias nós temos um fruto do nosso trabalho na lavoura, e Deus derramava o Espírito Santo como demonstração que aceitava a oferta, aceitava as almas, recebia-as como aqueles que estavam sendo
gerados de novo para a salvação, para a eternidade. Agora, hoje o pessoal já mudou, fala que Pentecostes, o culto é, avivado, alegre, barulhento, cheio de gente, e não é isto, não é. Erramos e estamos ficando fora de um passado glorioso e histórico, que a Assembleia de Deus, em quase todos os cultos, tinha alguém aceitando Jesus, que via naquele culto para aceitar o fruto da evangelização que era feita, e nós trazíamos para a igreja, e era um culto, sim, abençoado, e Deus derramava do seu Espírito. Pentecostes é a aceitação da oferta de almas. Se não houver almas para apresentar a Deus, não tem derramamento do Espírito. Não confundamos, porque o Espírito já foi dado para aqueles que o têm, e a manifestação dele não quer dizer que é Pentecostes, é só manifestação, e não é novo batismo, não é Pentecostes. Só há Pentecostes quando há almas para serem apresentadas a Deus. Por isso muitos erram, e o ensino está na solenidade. Eu tenho que ter fruto da lavoura da terra, almas para apresentar a Deus, e Deus se alegra na salvação das almas. Ele tem esse propósito, essa alegria, aí ele derrama do Espírito Santo, que é primeiro sobre a aceitação da oferta, os frutos, as almas, e em implicação todos nós também somos reavivados, alegrados, porque Deus aceitou a nossa oferta, as almas pelas quais trabalhamos no nosso evangelismo. Isso que precisamos atender. E muitos estão vivendo um Pentecostes vazio, errado, e às vezes até fabricado, com muito show, com muitos cantores convidados para dar brilho na harmonia dos hinos, ou pregadores famosos, mas que dê a alma. Onde estão as almas que vão aceitar a Jesus, ou que nós vamos trazer para Jesus? Sim, selá-las com o seu Espírito Santo. Então observem, a solenidade nos ensinando um ponto doutrinário super importante, que muitos hoje não estão levando em conta, e nós precisamos levar isso em conta. Dentro do texto bíblico de João capítulo 4, versos 34 e 35, dentro daquela história da mulher samaritana, Jesus falou bem claro: levantai os vossos olhos e vede que o campo está branco para a ceifa. O mundo está precisando de socorro. Onde estão os evangelistas? Mas hoje, talvez a disputa seja mais por posição e por quantidade de membros para a igreja do que novas almas ganhas do mundo. Não estamos vivendo Pentecostes. Consideremos também Atos capítulo 2, verso 1 e 2, quando ali a palavra colocou para nós, em versos seguintes também, que chegou o dia de Pentecostes. Abrindo em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Agora, por favor, vamos entender. Jesus morreu, ressuscitou, pronto. E ele chegou a dizer para alguém: não me toque, porque tenho que apresentar ao Pai. Lembram-se disso? Depois esteve com os discípulos, aparecendo uma vez e outra, por um espaço de tempo de 40 dias. Jesus morre, Jesus ressuscita, 40 dias com os discípulos, e depois ele diz: ficai em Jerusalém, porque sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias à frente. Agora entenda, Jesus é primícias, morreu, apresentou-se ao Pai, conta-se 7 semanas,
O dia seguinte era Pentecostes, quando Jesus apresenta os 120 nos cenáculos. E eles são batizados com o Espírito Santo. 40 dias, mais uns poucos dias, 50. Jesus primícias e os discípulos sendo batizados é a comemoração do Pentecostes. Jesus foi sacerdote apresentando o fruto da sua obra na face da terra, naquele modelo do seu tempo. Mas nós somos ainda, irmãos, esse fruto, e seremos apresentados ao Pai no dia do arrebatamento da igreja. Está claro isso? Aí a entrada no celeiro celestial. Continuemos mais um pouco dentro da nossa lição, ainda nesse subtítulo 2, as primícias, o Pentecostes e a festa das trombetas. Apresento para os irmãos os versos 23 a 25 do nosso texto, que dizem desse jeito: falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Pronto. Uma comemoração rápida, sem detalhes. Mas como é que está escrito aqui mesmo? Deixa eu ler de novo. 7º mês, ao 1º dia do mês, é descanso, memória de jubilação, santa convocação. De tudo isso, 3 versos apenas, eu tenho uma solenidade descrita como sendo dia de jubilação. O que é jubilação? Alegria. O que eu estou entendendo é Deus dizendo para nós: separa um dia para se alegrar. Separar um dia para se alegrar, Deus está mandando. Então vamos separar um dia para nos alegrarmos. Aí entendo eu, sim, em breves palavras, é um dia de ação de graças. Ou conforme o Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É dia de júbilo. Tocava essa trombeta nesse dia para cada um parar. Estou fazendo aqui uma encenação. Chegava esse dia, 1º do 7º mês, tocava-se as trombetas para todo o povo lembrar. Hoje é dia de você lembrar do Salmo 103, aplicando na sua vida. Considera, lembra, não esquece dos benefícios do Senhor. E em ato do júbilo, da lembrança dos benefícios do Senhor, é ação de graças também. Alegria, ação de graças por aquilo que foi para nós algo de bom. Muito bem, isso está colocado nos versos 23, 24 e 25, que já apresentei. E agora vamos para o nosso subtítulo, ou parágrafo 2º, neste segundo subtítulo também. Parágrafo 2º, segundo subtítulo. Para todos nós, em resumo, está em tela o texto: nossas Bíblias traduzem como memória de jubilação, o que também pode ser ou ter o sentido de toque de trombetas. Daí a variação na forma como esta solenidade é designada nos estudos bíblicos. Devido a poucas informações, é difícil determinar o seu propósito de forma específica. Em termos evangélicos, poderia muito bem prefigurar o tempo da graça, onde todos os povos são convocados, como que ao toque de trombetas, a receber com júbilo, alegria, o reino de Deus e a sua salvação. Aí está uma colocação feita, muito baseada em muitos estudiosos, mas eu entendo que é isso mesmo, a alegria da salvação, mas principalmente a nossa lembrança dos benefícios do Senhor, que nos conduzem à alegria, júbilo e ações de graças. Considere isto. Aí vamos trazer para a nossa atualidade, aniversário da igreja. Sim, este dia de júbilo, que nós devemos estar alegrando.
que mais? O dia do nosso nascimento, aniversário, vamos alegrar na presença de Deus. Também é como se fosse uma memória de júbilo diante de Deus. E quantas outras coisas existem? Mas não confundamos as festividades de Deus com as nossas, porque se o nosso aniversário foi só de festividade, comes e bebe em casa, ou sem ação de graças e oração a Deus, aí não há jubilação diante de Deus, não estão no propósito de Deus. Pelo que, se fizermos alguma coisa, diz Colossenses, façamos segundo a palavra de Deus, dando graças por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí tudo é válido, como gratidão, como alegria dos benefícios do Senhor. Mas agora, dia do professor, dia do pastor, dia do pai, dia da mãe, dia do adolescente, dia não sei mais de quê, por que trazer isso para a igreja se não tem nada a ver com Cristo Jesus? É onde, já há muitos anos, nós não fazemos mais esse tipo de comemoração, dia da mãe. Por que na igreja não faz dia da mãe? Ué, a igreja é lugar em que todos se reúnem para invocar o nome do Senhor, e não para exaltar homens ou mulheres, ou profissão tal ou profissão outra. Não. Isso pode ser feito no particular nosso, chegando diante de Deus. Mas trazer aqui, hoje é o culto, aí, dia do médico, vamos trazer os médicos da cidade como representação, fazer um culto. O culto não é para os médicos, o culto tem que ser para Deus. O homenageado tem que ser Deus sempre, exaltado sempre é o Senhor. E nós falhamos fazendo festividades, comemorações fora daquilo que é de Deus. Estão misturando o profano com o santo. Perdoe alguma coisa, mas para nós entendermos, a casa de Deus é casa de oração, onde o nome do Senhor é invocado, sim, é adorado, é exaltado. E vamos continuar um pouco mais dentro do nosso texto, depois de termos lido esse trecho como uma colocação escrita. Nós temos os versos do capítulo 27 de Isaías, o verso 13, Isaías 27. Sim, o verso 13. Quando a palavra coloca para nós esta forma: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Fala daqueles que foram expulsos na perseguição, na destruição trazida pela Assíria, espalhados o povo de Deus pelo mundo. Esse povo de Deus espalhado está sendo convocado. É dia de salvação. Considere essa forma de ver. E em Lucas capítulo 16, fazendo menção de uma palavra que também está em Isaías, Lucas no capítulo 4, nós temos Jesus falando lá na sinagoga de Nazaré, onde ele teve a sua morada, onde ele cresceu no meio de outros mais. E a palavra diz para nós no verso 16 a 19 desta forma: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí está esta colocação. E depois, se lembrarmos de Coríntios 6, a palavra diz: eis aqui hoje o dia aceitável, eis aqui hoje o dia da salvação. E essa colocação, de fato, é algo memoroso que devemos estar lembrando sempre. Dia, festa, comemoração de jubilação. Continuando o nosso estudo, indo agora para o terceiro
subtítulo: o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Aí temos o texto em Levítico para nosso estudo, dos versos 26 a 32 inicialmente. É o dia da expiação. Observe que nós já estudamos isso nos capítulos, se não me engano, 16, 17 de Levítico. Já estudamos lá o cerimonial desse dia, e agora sendo colocado que é um dia que tem que ser guardado sempre, em todos os anos. E lendo o texto 26, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele dia, mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Aí vem que nós estudamos aqui em Levítico, no capítulo 16, quando Deus colocou que o dia da expiação, que já estudamos, um dia de exame de consciência, um dia de amargurarmos nossa alma, ou conforme a palavra que de que se queixe o homem, queixe dos seus pecados, que nós fazemos exame de consciência e lamentarmos, chorarmos, afligirmos-nos pelas nossas transgressões, como arrependimento, um convite a arrependimento: arrependei-vos. Mas logo depois vem a bonança: apresenta o sacrifício de expiação de pecado e Deus perdoará. Ou seja, tudo que Deus está fazendo, observe na solenidade, não é comemoração de festa de tomar alguma coisa para se comer, se deliciar em bebida e comida. Não, é algo para nossa alma, para nós lembrarmos das coisas de Deus, nos fazer voltar os olhos para os céus e não ficar perdido na terra com banquetes e mais banquetes e outras coisas assim. É mais espiritual. Muito bem, isso colocado nesses versos que acabamos de ler, não vamos estender muito, mas o nosso texto colocado para nós no primeiro parágrafo do subtítulo 3, lendo, já estudamos o rito e o propósito do dia da expiação, mas aqui notamos que o Senhor não esperava que o povo atendesse a esta e outras comemorações apenas como sua mera presença física, mas com o coração devidamente preparado para refletir e buscá-lo em consonância com o motivo da solenidade, porque toda alma que naquele dia se não afligir ou não se afligir será extirpada do seu povo. Ou seja, Deus nos chamando, nem que seja por obrigação, por mandamento, um dia que tem que ser comemorado, dia de exame de consciência e buscar o arrependimento, ou nos arrependermos, para depois sermos perdoados e vem toda a bonança da misericórdia de Deus para conosco. Continuando um pouco mais, ainda na sequência do nosso texto, Levítico capítulo 23, agora outros versos, como 34, peço para nós estarmos atentos, para seguirmos, mas está também ao mesmo tempo em tela. Verso 34, 35, fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias do mês sétimo será a festa do tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 36, 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis.
Depois o verso 39: porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá descanso, e ao dia oitavo haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias. Cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vou falar dentro do texto lido. A ordem é bem clara. Quando separa um dia determinado, ou na verdade uma semana, quando a colocação é essa: aos 15 dias do mês sétimo. Primeiro dia já houve reunião, no dia 10 já houve reunião, no dia 15 reunião, no dia 22 encerrava esta festividade. E o que era mesmo? Oferecer ofertas queimadas ao Senhor, expiação de pecado, holocaustos e ofertas pacíficas, ofertas de manjares, dentro de uma solenidade, que era a das, como está escrito aqui, cabanas, dos tabernáculos, sim, em que o povo tinha que sair das suas casas, dos seus palácios, das suas mansões e viver 7 dias debaixo de tenda ou de uma cabaninha formada por arbustos ou folhas espessas que cobrisse. Ele ficaria ali, deixar sua casa rica, para os que têm casa rica, ou confortável, no conforto próprio de cada um, e morar em tendas ou numa cabaninha que a gente brincava criança, como de bananeira, por exemplo. Folha de bananeira, fazia uma casinha e ficava ali as crianças brincando. Perdoe falar assim tão de forma infantil, mas Deus está falando isso. Mas Deus está querendo dizer, para lembrar e anunciar ao povo que eles viveram 40 anos em tenda e nada lhes faltou. Nem a roupa estragou, nem as peças se incharam. Não tinha varizes naquele tempo. Todo mundo podia estar descansado, não teria problema de varizes nas pernas. Caminhando no deserto 40 anos. O que significa isso? Deus nos sustenta nessa vida presente. Sustentou no passado e é poderoso para nos sustentar hoje. Não dependemos de dinheiro nem coisa alguma, precisamos de Deus na nossa vida, nos protegendo, Ele sendo a nossa provisão todos os dias, em todos os sentidos. Esse é o sentido. Essa vida nossa hoje, a jornada terrena, é a jornada deles no deserto, 40 anos. Nada lhes faltou, ainda que habitasse tão humildemente, tão simplesmente. Não tinha despensa, não tinha geladeira, não tinha televisão de sei lá quantas polegadas, não tinha nada dessas coisas. E viviam com saúde e passaram 40 anos no deserto. Para nós é a mesma coisa. Se ficarmos na presença de Deus, é quanto basta para termos essa jornada nossa de vida, sim, até chegarmos à terra prometida, o céu. Casamento dura 40 anos. Contato e amizade de pai e filhos também dura 40 anos, se Deus estiver na nossa vida. Está claro? Agora, se Deus não tiver, ninguém está satisfeito com nada, nem tem benefício algum nesta terra, nem sabemos se vamos conseguir os 40 anos no deserto, ou, como se diz, chegaremos à terra prometida. Então são formas que nós devemos estar com atenção nesse particular da palavra que aqui é colocada como dia, festa do tabernáculo ou das tendas.
ou das cabanas. Agora, vou colocar mais uma coisa, antes de ler o texto que temos em seguida, dentro do material de classe. No céu, quando nós estivermos no céu, morando não sei em que lá, deve ser algo super maravilhoso, muito melhor do que os palácios dos 1001 anos em Bagdá ou outra terra qualquer aí. Hoje é Dubai, né? No céu estaremos em grande glória, muito conforto e etc. Não sei nem dizer, falta palavras para isso, mas ainda lá temos que ter o coração humilde, sabendo que Deus nos sustentou num tabernáculo, numa tenda que é pó. Tu és pó, e ao pó vamos voltar, mas com Cristo Jesus nós habitaremos nas mansões celestiais, e lá temos que lembrar desse tempo de humildade e de humilhação, mas é tempo de prova para nos colocar na ciência e procurarmos alcançar o entendimento e vida correspondente a uma dependência total de Deus. Nada nos faltará. Muito bem, aí indo então para o subtítulo seguinte, segundo parágrafo do subtítulo terceiro, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. O parágrafo segundo está em tela para todos poderem acompanhar. Não por acaso o capítulo conclui com a instituição da festa dos tabernáculos, que rememorava por 7 dias a peregrinação do povo no deserto, sofrida quando vivenciada por aquela geração, mas que seria recordada de forma alegre e suave sob a sombra das árvores frondosas da terra prometida, quando ali habitassem. Há um sentido profético aqui, pois em sua habitação final nos céus, o povo de Deus também lembrará do tempo da sua peregrinação neste mundo, mas sob o refrigério das consolações do Cordeiro de Deus, o que lhes permitirá se rejubilarem e entender que todas as aflições desta vida foram compensadas pela glória da eternidade. E dentro dos textos bíblicos, Apocalipse capítulo 7 está em tela para todos poderem acompanhar também. Apocalipse capítulo 7, verso 14, diz para nós, isso é um resumo de texto: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, falando da multidão vestida de branco. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e o servo de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E ainda mais, além dessa palavra de Apocalipse, em 2 Coríntios, no capítulo 4, um último texto para podermos estar considerando sobre este assunto, capítulo 4, versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E lembremos que, num particular, essas últimas considerações, como a festa do tabernáculo, primícias e depois também Pentecostes, era coisa que o povo não tinha, mas Deus estava mandando comemorar uma coisa do futuro, ou seja, eles já na terra prometida não podiam esquecer-se do tempo da sua peregrinação. Assim nós também, mas quando nós formos
anjos nos lugares celestiais, poderosos, magníficos. Mas a nossa cabeça não pode esquecer que um dia fomos de carne e osso. Tivemos dor de dente, tivemos dor na perna, tivemos gripe, ficamos com medo do Covid-19 e outras coisas a mais. Mas tudo isso, Deus está dizendo, isso vai ser vencido. Importante que todo aquele que crê em Jesus morará nas mansões celestiais. E o Senhor Jesus será como um bom pastor nos guiando às águas tranquilas ou para as águas do rio da vida. Vida, 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 vida para sempre. Muito bem, isso colocado, queremos simplesmente chegar ao ponto da conclusão, quando o nosso texto, em resumo, no nosso material de classe, conclui dizendo: seguindo o exemplo das Escrituras, principalmente quando reunidos em igreja para celebrar e cultuar nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, façamos da nossa salvação e de cada passo na obra de Deus os motivos das nossas maiores comemorações até a eternidade gloriosa no céu. Vou colocar noutra palavra, tudo isso nos faz entender, temos que valorizar o nosso tempo juntos na igreja, nessa oportunidade presencial que temos, buscar a Deus e preferir isso, comemorar essa oportunidade com alegria, do que preferir dar um passeio na praia, do que ir para o shopping, do que assistir um vídeo em casa. Ó, quão bom e suave, né? Que os irmãos vivam em união. Preferia ou prefiro um dia na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar 1000. Deus está nos chamando até nessa lição, esta consideração. Vamos priorizar aquilo que é eterno e não vamos nos perder, distrair com aquilo que é passageiro. Não amemos o mundo, nem aquilo que no mundo há. Mas vamos dizer de outra forma, vamos priorizar as coisas de Deus. Está claro? Não é proibido muita coisa neste mundo, é Deus que deu, mas vamos priorizar as coisas de Deus. E assim, lembremos desta nossa lição de hoje, número 8, em que o título é As Solenidades do Senhor. Não é nossa solenidade, a que Ele estipula para nos lembrar, ou nos conduzir ou reconduzir a Ele de novo, em que vimos primeiro o sábado, a Páscoa, e usamos algo já conhecido, mas agora declarado como dia solene que tem que ser guardado. E depois as primícias, os Pentecostes e a festa das trombetas, com o real sentido daquilo que está na palavra de Deus. E finalmente o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E quando nós chegamos no céu, vamos lembrar desse dia, né? Que nós falamos destas coisas. E lá no céu, nós estaremos noutra realidade, bem diferente, como os israelitas tiveram um tempo diferente, sim, recebendo lavouras que não plantaram, colhendo de frutos de coisas que não estiveram semeando, tudo foi dado, e morando em casas que não construíram. Na casa de meu pai há muitas moradas, tudo vai ser dado para nós, da parte de Deus. Muito bem, irmãos, isso colocado, lembremos do nosso texto áureo, bem simples, direto, e que está no verso 2 da nossa leitura. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Todas razões de alegria, todas, até o dia de se afligir a alma. Começava com a gente inquieto, preocupado com as nossas faltas e a condenação que paira sobre nós, para terminar de forma alegre no perdão dos nossos pecados e a promessa de uma vida eterna. E assim, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal voltado
principalmente a transmissão, a divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.